suas Bíblias para que façamos essa leitura de Esther, capítulo 1, versículos 12 a 22. O título hoje da mensagem, meus irmãos, é o casamento sem Deus. O casamento sem Deus. Vamos ficar em pé? Vamos fazer essa leitura? Quando a gente chegar no versículo 21, os irmãos vão ler juntos comigo o versículo 21, tá bom? Diz assim o texto: porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que a desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia, da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Feche os olhos, meus irmãos, clame ao Senhor para que Ele fale ao teu coração nessa noite, que você saia daqui não da mesma forma que entrou, mas transformado. Ó Deus, fala conosco, ouvimos aqui a tua palavra, e que o teu Espírito Santo agora use o teu servo, e que abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que nós entendamos a tua palavra, para que nós recebamos a tua palavra e pratiquemos no nosso dia a dia. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Tomar uma aguinha que o Samuel trouxe para mim aqui. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, o casamento tem sido talvez uma das instituições mais atacadas nos nossos dias, não é? Não dá para perceber isso? Várias inovações são exaltadas, inovações pela cultura do mundo, de forma a tornar o que é incorreto como se fosse normal. Tantas coisas que nós estamos vendo hoje e que não são corretas, são anormais, mas o mundo, a cultura quer colocá-las como normais. O sistema mundano, ele batalha contra tudo que é de Deus, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez. O sistema mundano vai ser contra. E de fato o casamento é um princípio bíblico. E o casamento sem os preceitos bíblicos, sem a vontade de Deus, sem funcionar como Deus o fez, ele parece não ter um futuro muito bom. E o texto de hoje nos fala como é um casamento segundo o mundo, ou seja, um casamento sem Deus. Esse livro de Esther
ele mostra a história daquele povo, o povo de Israel que estava na Pérsia, na época do rei Assuero, ou alguns chamam também de Xerxes. Foi entre 486 e 465 a.C. E a história retrata o momento onde o povo estava construindo. Nós vimos Esdras aqui juntos e vimos Neemias juntos. E alguns voltaram para Jerusalém para construir o templo e construir os muros. Outros não. Outros ficaram lá na Pérsia, não é? Porque a Pérsia agora era o grande império. Nós tivemos ali a Babilônia, e depois da Babilônia nós tivemos a Pérsia, que tomou o império mundial, vamos dizer assim. E depois que ela fez isso, ela liberou Israel. Alguns voltaram para Jerusalém para reconstruir, mas outros ficaram lá. Imagina, 70 anos lá de cativeiro. Alguns já construíram sua casinha lá, os seus negócios lá, então ficaram. Muitas pessoas ficaram na Pérsia, não é? E foi se passando o tempo, e passou o rei Dario, passou o rei Ciro, passou, então chegou até Assuero, que é esse que nós vemos hoje. Ele é filho de Dario I. E esse foi um imperador muito grande. Assuero, ele conquistou muitas coisas na Pérsia. E esse livro, então, nos mostra como vivia o povo de Deus lá na Pérsia, considerando que o governo era ímpio, era um governo ímpio. Como que o povo de Deus vivia na Pérsia, considerando sempre a providência de Deus. O livro não fala o nome de Deus em momento algum, mas nós vemos a história dele toda, Deus guiando todas as coisas. E a Bíblia da Reforma coloca um título para Esther, que é o seguinte: Deus assegura de forma soberana que aqueles que procuram destruir o povo de Deus serão destruídos. E esse livro, então, nós vimos no primeiro capítulo que ele iniciou com a história do rei Xerxes. Vocês lembram do rei Assuero fazendo uma festinha básica, não é? Não vai ser igual a nossa aqui da congregação, nós vamos simplesmente agradecer a Deus pela reforma. Não, ele fez uma festa enorme de 180 dias. Você já deu festa de 180 dias na sua casa? Não, imagina. Mas ele não fez só 180 dias para a casa dele, não. Ele fez para todo o império. E ele chamou gente de todo lado, não é? E tinha lá os principais príncipes, os principais líderes mundiais, estavam todos lá, 180 dias. E a galera toda bebendo, não é? A gente viu, ele bebia demais, não é? E todo mundo naquela festa toda, e nós vimos o luxo que tinha. E nós percebemos que no primeiro capítulo a gente vê a ostentação que este mundo provoca nas pessoas, não é? E aí nós agora chegamos no momento onde o rei tinha bebido tanto, estava tão alegre, mostrando a riqueza dele, o reino dele, e é sempre assim, né? Sempre a gente quer mais alguma coisa. Então o que ele fez aqui agora? Ele fez o seguinte: logo um pouquinho antes do capítulo, desses versículos que nós lemos, ele mandou chamar a rainha Vasti, era a rainha dele. Ela estava em outro palácio. Enquanto ele estava num palácio dando festa, ela estava em outro palácio, o palácio das mulheres, dando festa para as mulheres, não é? E ele manda chamar Vasti. Chama a rainha Vasti. Para quê? Para que ela desfile para os convidados. Ele queria mostrar a rainha Vasti. E quando eles transmitiram essa ordem para a rainha, ela recusou a fazê-lo. E o rei ficou furioso, indignado. E ele conversou com os sábios. Os reis na época tinham ali os seus conselheiros, os seus sábios. Ele procurou os sábios ali para perguntar: o que eu devo fazer? A Vasti me desobedeceu, ela não veio para desfilar para os meus convidados. O que eu devo fazer? Não é? E ele convidou ali os homens para aquele conselho ali, para que eles dessem alguma ideia para ele. E Memucã falou assim, nós lemos isso, ele falou: a rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas ofendeu a todos os nobres, todos os cidadãos da província, do império. E com isso aí as mulheres de toda parte vão começar a desprezar também o seu marido. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei, em toda a Pérsia e na Média, vão ficar sabendo disso. Eu não sei se tinha WhatsApp para ir muito rápido a informação, acho que não, né? Mas você percebe que desde aquela época as coisas já correm rápido, né? Então eles falaram assim: olha, hoje mesmo a Média inteira, a Pérsia inteira vai ficar sabendo disso. E as mulheres vão começar a desprezar o seu marido, haverá grande desprezo, indignação sem fim.
Aí ele dá uma sugestão para o rei. Ele fala: portanto, se parecer bem ao rei, sugiro que se publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não se pode ser revogada. E essa lei determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes, e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. E assim, os maridos do reino serão respeitados. O conselho pareceu razoável ao rei. E o rei tomou a decisão, aceitou a proposta de Memucã e enviou cartas a todas as partes do império, 127 províncias. Esse império era gigantesco, ele ia da Índia até ao mar praticamente, até na Europa, invadia uma parte da Europa, 127 províncias ali, e ele mandou essas cartas para todas as províncias. Meus irmãos, o que esse texto quer nos dizer? Quer dizer que o casamento sem Deus aponta para um futuro de destruição. O casamento sem Deus aponta para um futuro de destruição. E quais as características que um casamento sem Deus mostra aqui? Em primeiro lugar, insubmissão e abuso. Insubmissão e abuso. Olha o versículo 12, leia comigo o versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se irou. Tem um teólogo que chama Joyce Baldwin, e ele diz aqui, ele comenta que, considerando Vasti como seu tesouro mais precioso, o rei queria levar a sua grande exibição a um clímax, mostrando a sua beleza. O que o rei queria? Ele já tinha mostrado tudo, não é? A riqueza toda dele, todas as coisas para os seus convidados. Ele fez 180 dias de luxo, de festa, de gastança, mostrando que esse rei é poderosíssimo, esse império é poderoso. Mas ele não ficou satisfeito com isso, ele queria ainda mostrar a rainha como um troféu. Ele queria usar a rainha dele como um troféu, usando-a praticamente como uma amostra do seu poder. Isso que estava no coração desse rei. O contexto mostra que ele convocou a rainha para ostentar a sua beleza diante dos convidados. Ele queria que os convidados olhassem para ela e falassem: olha como é bela a rainha do rei. Isso é o que estava no coração dele. Era uma ordem que engrandecia a vaidade dele, mas uma ordem que foi desobedecida pela rainha. E a situação deixou o cara furioso, irado. O rei não se importou com a rainha, ele preocupava com a sua glória, não é? Com a sua vanglória. Ele não se preocupou quando ele mandou chamá-la para ela que ela desfilasse. Ele não estava nem aí para o que ela pensava. Ele queria usá-la nesse sentido, e ela desobedeceu. Então nós vemos as duas coisas aqui, insubmissão e abuso, as duas coisas funcionando juntas. A rainha Vasti, e é interessante pensar nesse nome, que Vasti significa amada, ou significa a melhor. E logo aqui ele fala assim, que ela não seria mais amada, e nem ela seria melhor, porque eles sugeriram que buscasse outra melhor que ela. O casamento sem Deus mostra aqui essa insubmissão, e mostra esse abuso, um querendo usar o outro, e o outro não querendo ser submisso. Veja que a rainha também nem se preocupou em conversar com o rei, ela só falou: não vou. Não preocupou em entender o que está acontecendo. Ela foi simplesmente insubmissa, e ele foi abusivo. É uma realidade do casamento sem Deus, meus irmãos. As pessoas querem usar um outro como troféu, querem exercer a sua autoridade, não querem se submeter quando for necessário. Hoje é da mesma forma, as atitudes são as mesmas. Essa história lá atrás retrata o que acontece nos nossos dias. Casamento sem instrução da palavra de Deus leva à insubmissão, leva ao abuso de autoridade. Contudo, a palavra de Deus, ela tem a instrução correta de como deve ser o casamento. Efésios 5:22 fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E o versículo 25 diz assim: marido, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então nós temos um modelo para o casamento, e o exemplo dado pelo próprio Jesus Cristo. Cristo foi submisso à missão do Pai, mesmo que ele fosse até o final, para um final de morte neste mundo, ele foi submisso e se humilhou.
Cristo amou a sua igreja de forma a se entregar por ela. Assim, enquanto que o casamento segundo o mundo gera insubmissão e gera abuso de autoridade, o casamento segundo Deus gera amor, gera submissão. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui que o casamento sem Deus aponta para um futuro de destruição. E esse casamento normalmente procura os recursos nas leis humanas. Vamos ler o versículo 15. Olha que interessante esse versículo. Fala assim: sobre o que se devia fazer, vamos ler juntos? Segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então perceba aqui, o rei ficou indignado, não é? Com aquela desobediência da rainha. E ele ficou desorientado, ele falou: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. E foi conversar com os, entre aspas, sábios, não é? Para se orientar, os conselheiros que ele tinha. O que eu devo fazer? Ela recusou ao pedido meu, a uma ordem minha, ela desobedeceu. Eu sou o poderoso rei, como que eu vou resolver esse problema? Ora, ele nem tentou resolver o problema em casa, ele nem foi lá falar com ela. Ele foi logo nos conselheiros, procurar na legislação, na lei, o que eu posso fazer, como é que eu posso resolver isso? Essa foi a postura dele. Ele foi por uma postura humana, uma solução humana. Olha o versículo 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Então veja, o que ele foi fazer? Ele foi buscar a lei e o direito. Uma expressão comum aqui nos nossos dias que nós podemos usar é assim: quais são os meus direitos? Foi isso que ele foi fazer. Quais são os meus direitos? Ele não procurou a rainha. Por que ele não procurou a rainha? Para falar com ela? Ele não tentou resolver o problema dentro da sua casa? Não é? Mas o que a lei diz? Qual que é o meu direito? Ele seguiu o conselho dos sábios, em especial Memucã. Memucã falou com ele de uma forma que o problema foi até ampliado. O problema que antes era só entre o rei e Vasti, agora Memucã colocou de uma forma que o negócio tomou uma proporção gigante. Ele falou: olha, não é mais uma questão pessoal sua, rei. Agora, esse negócio aí que aconteceu vai ser levado ao público, todo mundo vai ficar sabendo. Vai ser um processo judicial gigante, o Estado vai se envolver nisso aí, toda a província vai mudar. Olha aqui que Memucã, como é que ele aumentou o negócio, não é? Ah, meus irmãos, não parece ser hoje isso aqui? Parece que não acontece nos nossos dias. A nossa postura, será que muitas vezes não é parecida? Em nossos dias as pessoas também estão procurando resolver quais são os direitos dela. Quais são os meus direitos? Eu vou recorrer à justiça? Eu vou abrir um processo? Olha o que Paulo diz a Coríntios. Ele escreve a Coríntios, 1 Coríntios 6,6, da seguinte forma. Ele fala assim: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Olha o puxão de orelha que ele dá para a igreja. Ele fala assim: tem uma discussão entre irmãos, e você vai na justiça comum discutir isso? Você vai deixar um incrédulo que não crê na palavra de Deus discutir um problema que pode ser resolvido em casa, dentro da igreja? Paulo instrui a igreja a resolver as suas demandas entre os irmãos. Mas a nossa geração não. A nossa geração leva as causas aos tribunais humanos. Nem sequer busca uma solução diante da palavra de Deus. Nem sequer busca dizer o que a lei de Deus diz a respeito disso. O que o Senhor pode me instruir na minha família, a situação que eu estou vivendo a respeito disso. Olha como que o puxão de orelha de Paulo é grande para Coríntios. 1 Coríntios 6,7, ele fala assim: olha, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Ele fala mais e fala: por que vocês não sofrem a injustiça? Olha o que ele fala. Sofra a injustiça. Por que não sofreis o dano? Sofra o dano. Lógico que ele aponta para Cristo aqui, não é?
Jesus Cristo confiou e sofreu dano, confiou no Pai. Ele sofreu injustiça, não sofreu? Ele não tinha pecado e foi ali crucificado. Mas ele foi em silêncio para o matadouro. Meus irmãos, antes de buscar a justiça comum, o crente busca a solução diante da palavra de Deus, com admoestação, com aconselhamento bíblico, com oração. Terceiro lugar, esse casamento que vai para a destruição conforme o mundo. Qual a outra característica desse casamento? É um casamento preocupado com a imagem diante dos outros. Vamos ler o versículo 17 juntos. Versículo 17 diz assim: porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou um rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Percebe aqui qual que era a preocupação? O aconselhamento ao rei Assuero foi assim: olha, isso aí vai espalhar, e a sua imagem vai pegar mal isso aí, hein? A desobediência da rainha não pode ficar sem punição, não. Ela tem que ser punida. A preocupação deles era que essa rebeldia poderia ser espalhada diante de todo o reino, e todos os homens teriam o risco de enfrentar a rebeldia de suas mulheres. A preocupação era com a imagem dos outros e o efeito disso na sociedade. Ao passo que o mais importante naquele momento era o que, meus irmãos? Era o relacionamento dos dois, não é? Era o relacionamento no casamento ali, isso era o mais importante. Deveria ser tratado, deveria ser resolvido. Mas não foi, ele preocupou com a imagem dele. E os outros homens com a imagem deles também. O que isso vai acontecer? A pergunta não deveria ser o que os outros vão pensar, mas a pergunta deveria ser: como posso salvar o meu casamento diante dessa situação? Essa deveria ser a pergunta a ser feita. E eles então, olha o versículo 20, o que eles dizem? Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. Então, a visão deles era: nós temos que preservar a imagem dos homens aqui. Eles reforçaram isso, e é isso que eles queriam. Meus irmãos, nos nossos dias, a situação é a mesma. A reputação própria muitas vezes sobrepõe o sacrifício pelo outro. Ou não? A minha reputação foi ferida, eu tenho que defendê-la, não importa como que eu vou fazer, se eu vou passar por cima de quem. Principalmente no mundo conectado como o nosso. Aquele não era, né? Apesar que eles dizem que os correios dos persas eram rápidos. Esse tipo de carta aqui que saía, eles iam entregando um para os outros assim, e os cavalos corriam, ia até um outro ponto, entregavam outro cavalo, e rapidinho as 127 províncias eram informadas. É um negócio impressionante, não é? Mas hoje nós temos ainda mais impressionante que a internet. Você coloca o negócio no Instagram, pum, o mundo inteiro já viu praticamente. É rápido, não é? Então, no mundo conectado, mídias, câmeras e microfones, numa situação de conflito, inclusive, alguns querem fazer o quê logo? Gravar, não é? Não, deixa eu gravar isso aqui, para salvar minha reputação, não é? Ou para prejudicar o outro. Mas a Bíblia ensina diferente, meus irmãos. A Bíblia ensina que nós devemos buscar o bem do outro, e se for preciso, até em detrimento do nosso conforto. Não foi assim que Jesus fez? Ele não buscou o bem daqueles que eram pecadores, de nós. E por isso ele não foi considerado maldito por nós. Nós é que devemos estar naquela cruz lá, não ele. E ele assumiu a nossa posição, não foi assim? Nós vamos lembrar desse momento daqui a pouco na ceia. Ele foi como cordeiro em silêncio para o matadouro. E sofreu das mais diversas dores possíveis. Na internet tem um médico que ele tenta colocar em palavras como seria a dor de alguém que morre na cruz. E é uma dor inexplicável, porque é uma morte que vai sendo lenta, não é? Às vezes a gente com uma dorzinha de uma pelinha que fica na unha, a gente já fica incomodado, né? Mas que pelinha que dá nessa dor aqui, não é?
Ali na cruz, pregado ali na cruz, Jesus ia tendo seus órgãos sendo arrancados devagar, internamente, não é? E ele ia sendo sufocado aos poucos. O sofrimento dele é enorme, mas não só o físico, também o mental, vamos dizer assim, o psicológico, porque ele estava sofrendo a carga de todos os pecados sobre ele. Às vezes a gente, por um pecado nosso, a gente sofre mentalmente, a gente fica preso, não é? Psicologicamente no problema, e não consegue resolver, e a gente sofre mentalmente por isso. Jesus sofreu ali todos os pecados. Sofrimento que não dá para a gente entender, para a gente medir. Ele foi pregado numa cruz diante de toda uma sociedade, humilhado, com as roupas rasgadas, com uma coroa de espinho na sua cabeça, sem ser culpado. Ele aceitou a humilhação em amor à sua igreja, para manter o relacionamento com a sua igreja. O mundo não, a gente viu aqui, ele não está preocupado em manter esse relacionamento. Ele quer manter a sua imagem e não o seu relacionamento. Efésios 5,32 diz assim: grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O casamento, então, aponta para esse relacionamento de Cristo com a sua igreja. Cristo com a sua igreja. Totalmente diferente do relacionamento do mundo, que está preocupado com a imagem. O relacionamento, o casamento cristão está preocupado um com o outro. Quarto lugar, meus irmãos. Quarto lugar e o ponto final e definitivo aqui é que a característica de um casamento sem Deus leva à separação. Versículo 19: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. A gente vê aqui o final desse casamento. A recomendação dos sábios, segundo o reino da Pérsia, para o rei Xerxes, era uma separação definitiva. Essa é a solução. Rei, separem-se. Escreva aqui. Escreva uma lei, onde ela nunca mais vai poder entrar na sua presença. Ele escreveria um edito, uma lei, né? E tem esse termo aqui, que não se pode revogar. Era um tipo de lei que não se revogava. E nessa lei estaria escrito: jamais a rainha entre novamente na presença do rei. E além disso, deveria buscar outra. Busque outra. E eles até falaram assim: busque outra que seja melhor que ela, não é? Logo ela, que o nome significava a melhor, Vasti significa melhor, busque outra. E Vasti também significa amada. Ele fala: ame outra, busque outra, porque depois a gente vai ver mais à frente que ele ama Esther. Busque outra. E veja o versículo 21, vocês leram comigo. Disse assim: o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então ele estabeleceu esse edito real, e foi levado a todas as províncias do reino. Meus irmãos, quando trazemos isso para os nossos dias, nós percebemos claramente neste mundo, quando há algum problema no casamento, a solução que tem sido buscada é o divórcio. É ou não é? Cada vez mais. Cada vez mais. O Instituto Brasileiro de Direito da Família disse que o país bateu recorde de separação em 2022. E o CNB mostra que foram registrados 80.573 divórcios em 2021. 80.573 famílias em sofrimento em 2021. E esse foi o maior número desde 2007. O IBGE diz que a cada ano os casamentos duram menos. Em 2018, a média de duração da união era 17,6 anos. Em 2019, já era 13,8 anos. E só vai caindo essa média. Só vai caindo essa média. Então percebe que essa é a solução que o mundo busca, a separação.
Mas não foi essa a solução que Cristo buscou para a sua igreja. Assim que o homem pecou, em Gênesis 3,15, o Senhor poderia ter falado assim, em outras palavras: vou fazer o divórcio, vou acabar com a raça humana, vou separar do homem totalmente, nunca mais. Ele poderia ter falado igual o rei aqui, não é? Que os homens nunca mais entrem na minha presença. Mas não foi isso que Deus falou. Gênesis 3,15, o Senhor prometeu uma redenção. Ele prometeu que enviaria o Filho dele, para que essa relação entre o povo de Deus e o Senhor continuasse firme. Não foi o divórcio que ele buscou a união, ele buscou Cristo pagar o sofrimento para que essa união continuasse. Enquanto a separação é a solução segundo o mundo, a redenção é a solução segundo a Bíblia. Jesus se sacrificou naquela cruz para que houvesse essa redenção para a sua igreja. É por isso que estamos aqui essa noite. É por isso que podemos ter acesso ao Pai. Porque não fosse a obra de Cristo, estaríamos em divórcio com o Senhor eternamente. Mas o Senhor nos amou e nos manteve com Ele. Glória a Deus. Concluindo então, meus irmãos, o casamento segundo o mundo traz abuso, traz insubmissão, traz uma solução apenas no direito humano, direito pessoal, e traz por fim uma separação. Mas o casamento segundo Cristo nos indica o amor, a submissão, o sofrimento um pelo outro e a união eterna. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos amando e sendo submissos. Colossenses 3:18, 19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. O Senhor está buscando aqui a união do casal. A união do casal. O casamento representa essa união de Cristo e sua igreja. E o Senhor quer que os casamentos sejam prósperos, que eles continuem, que eles se mantenham. É diferente do que o mundo quer, meus irmãos. E é por isso que os conceitos do mundo são diferentes. É por isso que o mundo cada vez mais vai dizer: faça, divorcie, se você quiser. Ou então ele vai dar um passo até antes, fala: para que casar? O casamento segundo Deus é um casamento de amor. Jesus foi o maior exemplo de amor, se entregando naquela cruz por sua igreja. E assim o marido deve amar a sua esposa, se importar com ela, conversar com ela, entender as suas dificuldades, amá-la e, se precisar, entregar a sua vida por ela. E a mulher deve andar junto com o marido, os dois trabalhando para a missão de Deus. Submissão significa estar debaixo da mesma missão, os dois com a missão do Evangelho, andando juntos, caminhando diante do Senhor. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos buscando a solução na lei de Deus. Na lei de Deus. Salmo 119:5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia não é apenas um livro para deixarmos na nossa casa, bonito, abrirmos a nossa estante e deixarmos lá. A Bíblia não é um livro para simplesmente pegarmos e virmos para a igreja com ele para mostrarmos que somos crentes. A Bíblia é um livro que nos traz fé se lermos. E essa fé, uma vez que temos essa fé, ela não fica só na nossa mente. Ah, sim, um casamento é bom, diante de Deus é bom, mas quando vem a prática nós erramos. Não, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Devemos praticar no nosso dia. A Bíblia nos ensina o perdão, devemos praticá-lo. A Bíblia nos ensina o amor, devemos praticá-lo. A Bíblia nos ensina o serviço, devemos servir. A busca pela justiça comum não é a solução para os nossos relacionamentos, meus irmãos. O Brasil tem vivido uma enxurrada de judicialização. A justiça está cheia de processos, mas o Senhor nos chama a buscar a solução na palavra dEle. A verdadeira justiça vem de Deus. Busca a palavra do Senhor Jesus para solucionar os problemas no seu casamento. Como viveremos? Em terceiro lugar, viveremos unidos eternamente. Mateus 19:6 diz assim:
De modo que já não são dois, porém uma só carne. Pode colocar esse texto? Mateus 19:6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento não foi feito para separação, mas ele aponta para uma união eterna de Cristo e da sua igreja. Esse texto é repetido lá em Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Quando se torna uma só carne, tá aí? Tem como separar? Não pode separar. Essa é a vontade de Deus para o casamento, meus irmãos. O casal crente que busca união para sempre, essa união tem que ser para sempre. Ele entende o seguinte, que o sacrifício de Cristo foi para unir a sua igreja até o final e eternamente. É como se ele pensasse assim: o meu casamento está representando a união de Cristo e sua igreja. E aí ele pensa: será que Cristo abriria a mão da sua igreja? Não. Será que Cristo sofreria pela sua igreja? Sim. Quando a gente pensa isso, a nossa visão muda. O mundo diz assim: não, você tem que buscar a sua felicidade. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que busca ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Então a felicidade, ela é buscada fazendo a vontade de Deus. Portanto, para ter um casamento abençoado, recorramos aos princípios da palavra de Deus, buscando amar uns aos outros, nos colocando submissos juntos à vontade de Deus, na esperança de uma vida eterna entre o Senhor e a sua igreja e a nossa família eternamente. Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar neste momento. Eu queria que você que quer uma oração especificamente pelo seu casamento, venha aqui à frente, pela sua união, venha aqui à frente. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, pois nós sabemos que nós vivemos num mundo complicado, num mundo difícil. A Bíblia nos instrui sobre a verdade. Contudo, o mundo quer nos tirar dessa verdade. É difícil. A nossa caminhada cristã não é fácil. E nós dependemos de Deus para que Ele nos abençoe. Nós vamos orar para que Deus abençoe os casamentos dos nossos irmãos. E também, se você que quer um casamento abençoado pela frente, pode vir à frente também. Quem sabe você não é casado, mas Senhor, já me prepara o meu casamento, né? Deus abençoe também. Se você quiser vir à frente, pode. Nós devemos orar desde pequenos, né? Desde pequenos. Havia uma hora para as meninas desde o ventre. Desde o ventre. Ela já orava para as meninas tocarem, para as meninas cantarem. Já orava para Deus mandar um casamento abençoado. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Feche os olhos, vamos orar pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Ó Deus, louvado seja o Senhor por este dia, por essa palavra que fala aos nossos corações, que nos direciona, que nos mostra como é um casamento sem Deus e como deve ser o casamento com Deus, com a visão bíblica. E nós clamamos ao Senhor para que fortaleça os irmãos aqui que estão aqui à frente, que precisam de uma bênção no seu casamento, precisa que o Senhor fortaleça os laços a cada dia do casamento. Nós clamamos ao Senhor porque o Senhor é que muda a nossa história. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esses relacionamentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqueles que são casados, Senhor, que fortaleçam cada vez mais o relacionamento marido e mulher em casa e que vivam conforme a Tua palavra. Aqueles que querem, Senhor, regularizar sua situação, que o Senhor abre as portas em nome de Jesus, para que eles tenham casamentos bons e agradáveis. Aqueles, Senhor, que clamam para que um dos cônjuges aceite o Senhor Jesus, que isso aconteça em nome de Jesus, para que o casamento seja um casamento abençoado na Tua presença. Aqueles, Pai, que querem o casamento futuro também,
abençoado, que o Senhor direcione todas as coisas, que o Senhor prospere, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que instruiu como o casamento deve funcionar, e nós queremos caminhar nessa estrada, e dependemos da Tua bênção, pois o mundo é um mundo que nos desvia, o nosso coração muitas vezes também é um coração difícil, mas que o Senhor nos mude, nos transforme, a começar de nós, cada dia mais e mais, que nós amemos uns aos outros, que nós sejamos submissos um ao outro, submissos ao Senhor e à Tua vontade. Nós clamamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos, pode assentar. Glória a Deus, que Deus nos dê um casamento cada vez mais forte, fortalecido na Sua presença. Eu queria, neste momento, convidar os irmãos a abrirmos a Bíblia em Mateus 26, nós vamos passar agora para este momento tão especial que é a Santa Ceia. A Santa Ceia. Na próxima quinta-feira nós vamos estudar inclusive sobre esse sacramento. Quinta-feira passada nós estudamos sobre batismo, foi uma bênção aqui, a gente foi bem profundo, né? Quem esteve aqui pôde perceber como a gente foi bem profundo no batismo. Por que o batismo é por aspersão? Por que nós batizamos crianças não, filhos de crentes, não é? E por que nós devemos fazer o batismo? E foi realmente uma bênção. E na próxima quinta-feira, nós vamos aqui falar sobre a ceia do Senhor. E hoje nós vamos praticar a ceia conforme instruções do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 26, versículos 26 em diante. E eu vou aproveitar esse momento e vou me deslocar para a mesa para que a gente já se prepare. Um texto. Obrigado, irmão. No momento Jesus estava com seus discípulos e eles estavam ali ceando, mas agora a ceia toma uma proporção diferente, pois Jesus usa aquele momento para ensinar a respeito do que ele faria. Ele estava um pouquinho antes da sua morte, do que ele faria e o que significaria essa ação de Jesus, essa entrega de Jesus. Então ele diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então veja que Jesus estava se entregando por nós. Como nós dissemos aqui na mensagem, Jesus, para que a sua igreja continuasse unida ao Senhor, ele sofreu e sofreu até o final, obedeceu e foi até o finalzinho, né? Eu fico pensando que talvez se Jesus fosse como um de nós, né? Se ele não desistiria no meio do caminho ali, como às vezes nós desistimos dos nossos relacionamentos. Pisou muito na bola comigo, eu vou chutar o balde, né? A gente não pensa assim às vezes: agora não quero mais saber, né? Então veja, Jesus, quando colocaram a coroa de espinho nele, e ele fez o quê? Recebeu aquela coroa. Quando açoitaram Jesus, ele fez o quê? Deixou que batessem nele. Quando colocaram Jesus naquela cruz, ele deixou o pessoal colocar. Ele poderia ter, no momento que quisesse, falar: pronto, chega, aqui, acabou, está tudo acabado entre nós, né? Ele foi até o final, irmãos, até o final. E com isso ele trouxe um momento para nós de alegria, porque nós podemos confiar de que estaremos no novo céu e na nova terra por causa do sacrifício de Cristo. E a ceia significa este momento. Ele fala aqui: olha,
enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado para vós. Então, o pão, nós temos aqui o pão, que representa o corpo de Jesus entregue por nós, que sofreu ali na cruz por cada um de nós. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos participar de 2 elementos, primeiramente do pão e depois do vinho, anunciando a morte do Senhor Jesus, como testemunho para todos que nos acompanham de que Jesus vive e que Jesus em breve voltará. Vamos fazer isso, vamos consagrar os elementos e vamos pedir a Deus que abençoe a nossa alma. Ó Deus, pedimos perdão pelos nossos erros e falhas, examinamos o nosso coração e sabemos que não somos dignos, mas somos gratos pelo Teu poder, pela Tua graça maravilhosa, pela Tua misericórdia, que nos amou e nos separou para este momento especial e para vivermos eternamente com o Senhor. Te agradecemos, Senhor. Abençoamos, consagramos esses elementos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Convido o presbítero em disponibilidade, Sidney, para fazer aqui a distribuição dos elementos. E os irmãos que estão em comunhão com a sua igreja, pode ficar em pé e vamos participar dessa ceia tão especial, enquanto nós cantamos o primeiro verso do hino 266. Receba e aguarde para que a gente participe juntos. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Esse é o meu corpo que é dado por vós, e o Senhor Jesus. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Vamos participar do primeiro elemento para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Ele verteu o sangue por nós naquela cruz, sofreu as dores todas para que a paz estivéssemos conosco, para que tivéssemos paz com Deus novamente. Glória ao Senhor Jesus por isso. Nós vamos fazer isso. Aqui nós temos o suco da videira. Não é o sangue de Jesus, ele não transforma no sangue de Jesus. É um símbolo, mas também a presença do Espírito Santo aqui conosco nessa noite faz desse momento um momento especial para a honra e glória do Senhor. Vamos participar do segundo elemento enquanto nós cantamos o segundo verso do hino. Glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo
um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, diz o Senhor Jesus. Façamos isso com temor no nosso coração, com alegria, pois ele nos deu vida através do seu sofrimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 30 diz: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar então o último verso do hino 266. Nessa cruz padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus. Vamos ficar todos em pé, vamos louvar ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este maravilhoso banquete espiritual. Te agradecemos porque o Senhor nos amou e transformou a nossa história. Te agradecemos porque o Evangelho chegou até o Brasil, chegou até Minas Gerais, chegou até o Cascata, e nós, Senhor, temos aqui ouvido a Tua palavra, que muda a nossa história, a nossa vida. Te louvamos pelos casamentos dos nossos irmãos na igreja, e lhe pedimos a Tua bênção para que cada dia mais e mais a nossa igreja te sirva e o casal te sirva para a honra e glória do Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por ter mantido a nossa vida, por podermos louvar ao Senhor de portas abertas no nosso país, e te agradecemos porque o Senhor tem transformado a nossa história. Abençoa-nos e leva-nos em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Cumprimente o irmão antes de ir embora, converse um pouquinho, tenhamos esse momento de comunhão e que Deus nos guie em paz. Você que nos acompanhou através da internet, venha participar presencialmente para a honra e glória do Senhor.